Tudo bem. Nós vamos hoje. Nossa, que calor que eu tô. Agora nós vamos. Só para provocar, né? Nem tô. Capítulo 5. Vamos chegar no capítulo 5 agora. Vou pedir para o Romualdo ler dos versos 1. O Romualdo vai ler. Nós vamos ler dos versos 1 a 5. Não, 1 a 6. O Romualdo leia 3 versículos e o Alex, que está atrás dele, leia mais 3 versículos. Hebreus 5, 1 a 6. Romualdo lê os 3 primeiros e você lê os 3 últimos. Vamos ler em nome de Jesus, então. Hebreus capítulo 5, de versículo de 1 a 3. Cristo supera a antiga aliança, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereças dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. 4 a 6. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Agora, Jesus, sacerdote para sempre. Jó clamou em seu desespero: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos? Jó 9:33. Jó percebeu que não era capaz de falar diretamente com Deus por causa de sua majestade e sentiu agudamente a falta de um mediador ou árbitro. O autor de Hebreus, contudo, observa que temos um mediador entre nós e Deus. Ele é nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Essa questão do Jó é muito interessante, né? O Jó, ele era uma pessoa que vivia fora de sua época. Possivelmente, Jó, uma informação histórica, viu, pessoal? Um adendo. Possivelmente Jó, ele era genro de Jacó. Ele era casado com Diná. E isso quem vai dizer são os escritos históricos dos rabinos. Claro que a oralidade muito forte, os escritos também muito, muito interessantes, em vários escritos dos rabinos, eles vão dizer que Jó era genro de Jacó, casado com Diná. Isso é interessante, e eu gosto muito de pensar isso. Eu tenho uma mensagem sobre a esposa de Jó. Só tem 2 versículos, né, que fala que ela amaldiçoa Deus e morra e tal. Se você pensar que a Diná, foi lá na tua igreja que eu preguei, né? Se a gente pensar que Diná era... Olha que benção, hein? Se pensar que Diná era esposa de Jó, ela foi violentada com 14 anos de idade. Onde Deus estava quando ela foi violentada? Ela viu a família dela sofrer, ela viu a família dela andar, ela viu a família dela passar necessidade, e talvez ela era aquela mulher questionadora. Onde é que Deus estava? Quando chega na vida dela, quando ela está estabilizada, que acontece aquela tragédia, a crise aumenta. Eu tenho uma mensagem sobre ela muito interessante. Então, Jó é um questionador. Então, ele questionava, ele vivia fora de sua época. De fato, quem é que pode ser o juízo entre eu e Deus? Porque é muito distante. Eu tenho um Deus poderoso e eu sou um pecador. Quem é que vai estar do meu lado para me proteger, ou do meu lado para me entender?
Porque veja bem, ele está passando por quê? Um grande sofrimento. O pessoal fala muito paciência de Jó, né? Mas Jó não foi paciente coisa nenhuma. Jó não foi paciente coisa nenhuma. Ele foi perseverante, que é diferente de paciente. Paciente é mais passivo. Ele questionava Deus, enfim. Ele está passando por aquela situação toda. Ele sabe que ele é inocente. Ele sabe que ele não cometeu nenhum pecado. Ele sabe que ele não merece sofrer daquele jeito. Daí ele questiona: se eu estou sendo punido por alguma coisa, quem é que vai me defender diante de Deus para ele parar com isso? E achava que eram seus amigos, né? Com os amigos daquele, quem precisa do capeta, meu? Eles começam bem. Não, eles começam bem, ficam 7 dias sofrendo com Jó. Quando vão abrir a boca, uns amigos daquele, ninguém precisa do capeta, meu. Agora, ele pergunta: quem vai estar intercedendo por mim? Então, a mente dele era uma mente assim de um cara fora da sua época. Lá na frente. É a questão nossa, porque nós temos uma culpa, todos nós temos uma culpa, e nós sabemos que a nossa contabilidade do universo é contra nós. Vocês já viram as crianças? Eu estou falando crianças. Meus filhos eram assim, e eu tenho certeza que os filhos de vocês foram do mesmo jeito. Você chega, criança de 6 anos, 7 anos, 7 anos ele já fala, entre 6 e 7 anos já fala. Você sabe que criança é o seguinte: se você vai dar um copo de suco ou refrigerante, tem que estar... Não pode estar uma linha disso aqui a mais. Mas não pode estar uma linha a mais. Não é assim? Tem que estar ali. Tem uns que são até meticulosos, ele põe assim, ó. Aí quando um copo fica um pouco maior do que o outro, ele fala: ô mãe, por que ele tem mais do que eu? Ah, não, porque você bebeu ontem ele não bebeu. Aí ele vai falar: ah, isso não é justo. Quem que ensinou uma criança a entender o que é justo e o que não é? Você ensina filosofia para uma criança de 5 anos de idade? Quem ensinou para ela o que é justo e o que não é? E você pode observar, toda vez que ela vai falar isso não é justo, é ela procurando se defender. Você foi injusto, ou seja, eu não mereço isso aqui. Quem ensinou uma criança de 7 anos o que é merecimento ou o que não é merecimento? Isso é uma prova, teologicamente falando, que todos nós precisamos de alguém que nos defenda. E mais, quem vai nos defender contra aquele que é maior? Porque você veja bem, essa questão de maior é uma questão que está presente na natureza. Você viu como é que os quadrúpedes brigam? Os quadrúpedes brigam como? Quem é? Quem é que ganha? Quem é maior. Como é que eram chamados reis? Como é que Deus era chamado? Altíssimo. Também, né, nesse caso, é um argumento ontológico também, né? Totalmente. Quer dizer, se o ser humano, desde pequenininho, ele já tem traços, ele já percebe questões de justiça, moralidade, ética, certo e errado, é porque tem um legislador exatamente universal, Deus, o Criador, que colocou certa moralidade, sim, justiça, uma regra, um padrão. Exatamente, dentro do ser humano. É um dos argumentos que os antigos, né, criaram, principalmente Tomás de Aquino, como um argumento para se argumentar a existência de Deus. Só as provas racionais da existência de Deus. É uma questão ontológica. Isso. Ontológica, o que é ontologia? Estudo do ser. Ontologia é o estudo do ser. Então, Deus é chamado de Altíssimo, que é alto dos altos. Então, a ideia nossa é que quem está lá em cima é que manda. Então, aí o Giovanni está compartilhando. Eu estou em dívida com quem está lá em cima. Então, a questão é, quem vai me defender lá em cima? Mas isso não é coisa que você precisa ensinar teologicamente
ou duas psicólogas aqui. Não é uma coisa que você vai ensinar psicologicamente para uma criança. Isso é natural. Deus nos criou com essa dependência de saber que você tem que prestar conta ao que está maior do que você. É a noção de transcendência. É a total noção de transcendência. Então, o Jó pergunta, quem é que vai me defender? Aí você chega no período do Antigo Testamento, tem alguém que defende. Para começar, e isso que o autor está dizendo, começa com a escolha do sacerdote. Porque o sacerdote vai fazer o quê? O verdadeiro sacerdote é o elo entre Deus e o mundo. Agora em Israel, o sacerdote tinha uma função especial. Era a pessoa que tinha a tarefa de oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. O pecado entorpece a relação que deve existir entre o homem e Deus. Levanta uma barreira entre eles. Produz um afastamento entre o homem e Deus. O sacrifício tem a finalidade de restabelecer as relações que deve existir, eliminar as barreiras e o afastamento. Então eu tenho um problema. Lembra sempre, Sandra, o profeta Isaías 59:2, texto tão usado, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Mas o texto está dizendo que o pecado faz separação entre eu e Deus, não é entre Deus e eu. O problema está aqui, não é lá. É daqui para lá. Agora, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Eu sinto falta de Deus, eu preciso estar com Deus, eu necessito estar com Deus, mas tem uma fratura entre nós. Que é a culpa, que é o pecado, que é a rebelião. Então, que é a rebelião, quem é a Meira? Além de bispa, da sexta. A Meira é aquela que voltou da rebelião. Quem é a igreja? A igreja são aqueles que voltaram da rebelião. Percebe? E nós voltamos da rebelião. Por que podemos voltar da rebelião? Porque temos um sacerdote que está em nossa intercessão. O sacerdote. Então eu tenho uma ruptura, tem uma fratura entre eu e Deus, não Deus e mim. As pessoas falam assim, não, porque Deus... A Bíblia mesmo diz, Deus não está longe de vós, para que não vos faça perecer. Não, ele não está longe mesmo. O problema é eu que estou longe. Exatamente, o problema, como o Sidney falou, é daqui para o céu, não é do céu para cá. Lembra, eu preguei lá no Giovanni, lembra a questão do Jacó? Lembra da visão, Nayane, de Jacó? Como é que era a visão dele? A visão que ele teve quando ele dormia? Uma escada. Sabe, o Jacó, todo errado nesse texto, não entendeu nada. Oi? Ô Sandra, não é só você, Sandra. Sandra, você sabe, você sabe por que todos nós estamos aqui toda semana? Viu? Sabe por que nós estamos fazendo aqui toda semana? Para entender. Para entender também. É maravilhoso, graças a Deus. Porque eu só entendo tudo, fica muito chato, né? Então veja, o Jacó não entendeu nada. Aí tem uma escada. Se você prestar atenção no texto, lembra, eu estou pegando no pé de vocês, hein? Quando vocês lerem a Bíblia, tem que ler com atenção. Você vai observar que os anjos faziam o quê? Vamos lá, gente. Como é que o texto diz? Não seria normal descer e subir? Os anjos estão vindo de onde? O normal seria o quê, Léa? Mas como é que diz o texto? O que Deus está dizendo para Jacó? Tem um problema aí, Jacó. E o problema não é aqui. O problema é aí.
Por isso que os anjos sobem. O problema sempre é daqui. O Jacó não entendeu nada. Aliás, ele só falou bobagem nesse texto. Ele só falou bobagem nesse texto. Até o final. Aí, Deus disse, eu sou contigo. Né? Deus disse, Jacó, eu sou contigo. Daí ele disse, Deus está nesse lugar. Não, Jacó, não é o lugar que é Betel. Você é Betel, porque eu estou com você. Não estou nesse lugar. É o que o Nilton falou na aula anterior. Não é o lugar que é especial. É você que é especial. Eu vou onde você estiver. Em outras palavras, Jacó, você é uma escada ambulante. É interessante, ele está perdidinho. Mas depois ele se converte, né? Anos depois ele se converte. Anos depois de Jacózinho se converte. Os 20 anos, foi 20 anos. 20 anos. 20 anos depois muda muita coisa em 20 anos, né? Em 20 anos a gente perde cabelo, né, Nilton? Eu também estou perdendo. Em 20 anos muda muita coisa. Aí, o que acontece? O problema é aqui. Então, se o problema é aqui, na Terra, no nosso... Se o problema é aqui, e é mesmo, eu preciso de alguma coisa para que me ajude no céu. É o que o sacerdote fazia. E mais, eu fiz a pergunta, quantas orações o povo de Israel fazia por ano? Uma. Sabia, não? Só uma oração do sumo sacerdote. Agora, se o sumo sacerdote morresse, ou se Deus não aceitasse a oração do sumo sacerdote, aí tem que esperar o ano que vem. Aí 1 ano sem orar. Já pensou viver 1 ano sem orar? Eu preciso de alguém que esteja comigo sempre. Né? Então, o sacerdote tinha essa função. Né? Na Bíblia, o sumo sacerdote era o mediador entre Deus e o povo de Israel. Ele era responsável por oferecer sacrifícios a Deus em nome do povo e interceder em seu nome. Vamos dizer aqui em linhas gerais, tudo que os sacerdotes faziam no templo de sacrifício dependia do sumo sacerdote, de cima para baixo, né? É com o STF, né? Bom, na verdade, vamos na ontologia, né? Então, ontologicamente, tudo depende do STF. De cima, espalha para toda a justiça inferior. Então, o que decide aqui, toda, né? A jurisprudência. Só que a questão hoje está contaminada. Tá? Mas eu estou falando da instituição. Não de quem está lá, mas da instituição. A instituição, o sumo sacerdote, tudo dependia do sumo sacerdote. As orações que serão feitas, depende do sumo sacerdote. Os sacrifícios de animais que serão feitos, depende do sumo sacerdote. Eu preciso disso. Então, responsabilidades. Expiar os pecados. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios a Deus em nome do povo e por si mesmo e sua família. Então, ele vai fazer o sacrifício em nome do povo, em nome dele, em nome da família dele. Ele vai interceder em nome do povo. O sumo sacerdote representava o povo diante de Deus, intercedia por eles. Entrar nos Santos dos Santos. No Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava nos Santos dos Santos, o santuário mais interno do templo, para oferecer sacrifício. Então, o sumo sacerdote, ele tinha essa função mister, que era cuidar do povo, interceder pelo povo e estar diante do povo. O sumo sacerdote era o líder religioso supremo dos israelitas. O ofício do sumo sacerdote era hereditário e foi traçado por Arão, irmão de Moisés, da tribo levita. Só um parênteses aqui. Eu não posso continuar falando dele sem falar de outro. O João Batista, olha, preste atenção, queridos. Se tudo
tudo está correto em Israel, se tudo está correto em Israel, como? Por exemplo, deixa eu pegar o fio da meada. O sumo sacerdócio em Israel nos dias de Jesus estava corrompido. Quem era o sumo sacerdote lá? Aliás, Lucas faz uma denúncia. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Não pode ter sumos, não pode ter sumo, porque sumo só tem um. Não é isso, Sérgio? Sumo é um, não é dois. Mas o Lucas está denunciando. Não pode ter dois. Mas na época de lá tinha dois. Anás e Caifás. Roma mudou a perspectiva do Sinédrio e do templo. Porque eles tinham uma coisa chamada, não sei se você já ouviu falar isso hoje, mas naquela época tinha uma coisa chamada isso aqui, ó. Propina. Vocês nunca ouviram falar isso? Vocês nunca ouviram, vocês nem conhecem essa palavra. Não, vocês nem conhecem essa palavra. Então, como que Roma continha as províncias? Com propina. Os caras pagavam uma grana violenta para os controladores do povo, e quem controlava o povo na antiguidade era a religião. Controla a religião, controla o povo. Então, o que Roma fazia? O Moisés, inspirado por Deus, vai dizer assim, ó, o sumo sacerdote vai ser descendência de Arão, e ele, quanto tempo durava o sumo sacerdote? Quanto tempo? Até morrer. Vitalício. Morreu o sumo sacerdote, ele é substituído. Mas nos dias de Jesus já não era assim. Nos dias de Jesus, Roma interferiu. E era a cada 5 anos. O Anás era um populista. O Anás gostava de dinheiro. E o povo gostava de Anás. Então o que aconteceu? Ele tinha 5 filhos. Ele foi o primeiro sumo sacerdote da era romana. Depois de 5 anos que Roma estabeleceu, 5 anos, cada filho foi sumo sacerdote. 5 anos, mais 25, dá quanto? Agora, ele não tem mais filhos, mas ele tem um genro. Perdão, Caifás, eu troquei. Caifás, eu estou falando. Anás é genro dele. Quem é que por detrás está puxando as cordinhas? É o Caifás. 35 anos. Quando Deus vê que o sumo sacerdócio se corrompeu, Deus pega João Batista. Preste atenção. Quem era o pai de João Batista? Zacarias. Zacarias era descendente de que tribo? Levi. Isabel, a mãe de João Batista, ela era descendente de que tribo? O sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, da descendência de Arão. Então, Nayane, quem não era da descendência de Arão, só era da descendência de Levi, no máximo que ele ia ser é pastor. Até mais, Deus abençoe. O máximo que ele iria ser era pastor, o máximo. Mas se ele era da descendência de Arão, ele poderia ser sumo sacerdote. O João Batista, ele era da tribo de Levi, por causa do pai, e da descendência de Arão, por causa da mãe. Na verdade, quando Jesus apareceu, quem deveria ser o sumo sacerdote? João Batista. O que Deus faz? Deus pega o seu sumo sacerdote e vai para o deserto. Preste atenção. Jaqueline, presta atenção. Márcio, presta atenção. O João Batista, havia um salário vitalício que toda esposa de sacerdote, na morte do sacerdote, a viúva ficava com um salário vitalício, até o filho assumir o sacerdócio.
Mesma coisa. A Isabel abriu mão desse salário quando Zacarias morre, e ela vai para o deserto junto com os essênios. Quem faz esse movimento é Deus. Quando você abre Mateus capítulo 3, leia lá Mateus capítulo 3. Quem vai ler para nós aí? Mateus 3. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Mateus 3, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista. Isso. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Continua até o 3. E dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Voz do que clamam no deserto. Então, Nilton, quem era João Batista? João Batista era a voz de quem clamava no deserto. Quem clamava no deserto? Deus. Deus saiu do templo. Quem é que estava ocupando o templo? Os romanos. Deus sai do templo e leva o seu sumo sacerdote para o deserto. Lá no deserto, o João Batista cresce. Quando ele tem a idade madura, ele começa ao seu ministério de sumo sacerdote. E aqui está a questão. Você lembra, e aqui eu quero até passar esse conceito para os irmãos, principalmente os pastores aqui, que fala bem assim, pastor Marcos: por que Jesus foi batizado? Ele não precisava ser batizado, mas ele foi. Aí, alguns vão interpretar assim, Giovanni, vocês todos conhecem essa interpretação. Não, ele foi batizado para ser exemplo. Tem uns que até dizem assim: não, ele foi batizado com 30 anos porque o batismo só pode ser para adulto. Não, ele foi batizado lá no rio porque batismo tem que ser nas águas. Nada contra batismo de adulto e nada contra batizar nas águas. Água corrente de preferência. Mas não tem nenhuma relação com isso. Por imersão, com certeza, né? Mas aí você vai ver, Alex, que o texto vai dizer assim: Jesus entra na fila do batismo. Jesus vai chegando na fila do batismo. João Batista, quando olha Jesus, o que disse para Jesus? Não, antes. Quando ele olha, Jesus disse: eu é que tenho que ser batizado por ti, não tu a mim. Agora, imagina, Otília, os caras atrás de Jesus. Quem que é esse cara aí? Você está rindo, né? Você imaginou? O texto não diz, mas nada impede que a gente pense isso, né? Tem uma fila para ser batizado. O cara que está atrás de Jesus, cara, que é esse camarada aqui? Que o próprio João Batista falou. Vamos pegar aí, vamos. Aí Jesus dá uma resposta para ele, que é absolutamente lindíssima. Ele diz assim: João, eu vou dizer em outras palavras, tá? Convém que cumpra-se a... Vamos ler esse texto? Isso é importante a gente ler, para a gente entender o sumo sacerdócio. João, é João 1, não é? Não, 3. Perdão, é Mateus ainda, né? Isso, lê lá. Olha que impressionante, Oswaldo. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Ah, então quer dizer que aquele batismo de Jesus não tinha nada a ver com pecado. Não tinha. Tinha a ver com o quê? Agora eu quero perguntar para os meus nobres irmãos e irmãs: qual é a justiça de Deus? Alguém tem que morrer. Por que alguém tem que morrer? Que Deus disse lá para os nossos pais: se você comer desse fruto, certamente morrerás. Aí eles comeram, né? Bom, mas Deus não queria que eles morressem. O que Deus fez, Léa? Matou um animal e cobriu-os. Ou seja, essa é a justiça de Deus. Alguém tem que morrer. A Sandra tem que morrer. Deus não quer que a Sandra morra. Alguém vai ter que morrer por ela. Essa é a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, Jaqueline, dizia o seguinte: todo mundo tem que ser perfeito. Qual é o problema? Ninguém é perfeito. Bom, se você não for perfeito, você vai morrer. Aí a Jaqueline vai dizer: mas Deus, eu não quero morrer. Deus vai dizer: eu também não quero que você morra. E daí, Deus, como é que a gente resolve isso? Não tem problema não, Jaqueline. Alguém vai morrer no teu lugar. Eu morro por você. Jesus chega para ser batizado. João Batista não quer batizá-lo. Aí Jesus diz: João, você conhece. Alguém tem que morrer. Você sabe quem eu sou. Quem que ele era? Cordeiro. O João Batista, como sumo sacerdote, ao batizar Jesus, é o sumo sacerdote que põe a mão no cordeiro. Era. Exatamente. O sacerdote, o sumo sacerdote, colocava a mão no cordeiro para o sacrifício. O João Batista põe a mão no cordeiro, o sumo sacerdote de Deus põe a mão no cordeiro. Depois que acontece isso, o João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que estava acontecendo naquela cena? Um sumo sacerdote preparando o cordeiro para o sacrifício. Que impressionante. Pastor, sabe uma dúvida que eu tenho? Sim. Na minha ignorância, porque João Batista era o batismo do arrependimento. Isso. O que uma criança tem para se arrepender? Uhum. Por isso que eu entendo que o batismo tem que ser adulto, porque é um batismo do arrependimento. Só que o nosso batismo não é de João Batista. Nosso batismo é o de Jesus. Entendeu? Por que nossa igreja batiza crianças? Por que nossas igrejas batizam crianças? Só vou falar uma coisa. Não, só luterana e a presbiteriana. E a católica. Porque as crianças morrem. Se elas morrem, elas são pecadoras. E todas as igrejas creem que o batismo é o meio de graça. Pecado original. Não atual, assim, com a ração dela, né? Tá, mas o batismo de João Batista foi ultrapassado, porque chegou o Cordeiro de Deus. Ok, mas... Respondido aí? Só dessa vela aqui também, que daí a gente igual nós não batizamos criança, mas nós apresentamos ela. Sim. Que é o batismo. Sabe como é que nós luteranos brincamos com vocês? Porque eu sei que vocês tiram sarro de nós. A carinha desse Batista aqui. Eu sei que vocês tiram sarro de nós. Olha lá, a Larissa rindo com um arzinho de desdenho. Eu sei que vocês tiram sarro de nós. Mas nós também tiramos sarro de vocês. Sabe como é que a gente fala? Vai ter uma apresentação de criança lá na igreja do Oswaldo. É um batismo a seco. É um batismo sem água, mas é um batismo. Enfim, é só brincadeira. Então, o João Batista, ele é o sumo sacerdote de Deus. Entendeu, Delma? Extraoficial. Oficial, porque é Deus. Oficial porque ele vem de... Não, você vai falar assim: o João Batista foi um sumo sacerdote fora do tempo? Fora do tempo. Mas as oficialidades não estavam mais lá, porque Deus não estava mais lá. Exatamente, virou
Meu, o templo sagrado virou propinato, meu. O que os caras faziam lá, Nayane, Deus nem estava lá. Eles faziam sacrifício, faziam isso, cultuavam a Deus, continuava parecendo o sumo sacerdote, parecendo Moisés. O templo estava lá, coisa mais linda, mais bonita que o de Salomão. O sumo sacerdote, tinham 2 até, olha que show, hein? Tinha 2 sumos sacerdotes, e ofereciam o sacrifício, e a coisa toda. Onde que Deus estava? No deserto. Deus não estava mais lá. E aqui é interessante, o começo do Novo Testamento, Deus está fora do templo, e o final do Novo Testamento, Jesus está fora da igreja. Deus não compactua com instituição que estão carcomida de corrupção. Deus não compactua. Deus não, sejam instituições religiosas, sejam instituições civis, se há corrupção, Deus não compactua. Fala, Calixto. Em Mateus 11, verso 8 e 9, quando ele estava no deserto, esse texto fala assim, mas que saísse... Peraí, que essa sua fala é importante, tem que ser registrada, historificada. Eu quero que você explique isso para nós. Tá. Mas o que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Eis que aqueles que vestem roupas finas estão nas casas dos reis. Sim. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que um profeta. Pois este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu mensageiro perante tua face, que preparará o caminho diante de ti. Sim, qual a pergunta? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, que você falando aí que o... João Batista? João Batista está lá no deserto, né? O sumo sacerdote foi para o deserto. Aqui é uma comprovação, né? Porque as pessoas iam lá para ouvir o João Batista, né? E sabe qual é a comprovação maior? Essa é uma comprovação, mas tem uma maior ainda do que essa. Quando Jesus diz assim, pensaste que viste um profeta? E eu vos digo, mais que um profeta. Agora eu pergunto, o que é mais que um profeta, Nayane? Quer falar mais? Mais do que um sumo sacerdote. O mais do que um profeta é o sumo sacerdote que apresenta o Cordeiro de Deus. Jesus não disse isso, mas está lá. E eis que eu vos digo, mais que um profeta. O profeta anuncia o Cordeiro. O profeta anuncia o Cordeiro. O sumo sacerdote, percebe? O sumo sacerdote apresenta o Cordeiro. O que é maior? É quem toca no Cordeiro. Porque tocar no Cordeiro é a prova palpável que Deus cumpriu sua promessa. O que é mais importante, a promessa ou o cumprimento da promessa? E o que é mais importante, o profeta que profetiza a promessa ou o sumo sacerdote que historifica a promessa? Por isso que Jesus disse, muito mais que um profeta. Claro, exatamente. Sim, Jesus está dando testemunho de João e testificando o sumo sacerdócio dele. É um texto e vou dizer mais, quase que nessa fala Jesus disse assim, João Batista é tão maravilhoso, que se eu não fosse Deus, eu queria ser a ovelha dele. É impressionante esse texto que você leu, impressionante. Se eu não fosse quem eu sou, eu queria ser a ovelha de João Batista. Tá bem para vocês aí, sim, Nilton? Coisa interessante, né? O sumo sacerdote da casa de Arão, né? Quando os filhos colocaram fogo estranho, mortos instantaneamente. Mortos. Na casa de Eli, deixa pra lá. Exatamente. Aí é a complacência do pai, né? Coisa linda. Então, quando você estuda bem as escrituras, mas assim, esse tipo de estudo, meticuloso, e a hora que tá passando coisa aí que Deus vai revelar lá na frente para nós. Sim, meu querido. É a mesma coisa do sacerdote ali, né? Os filhos dele. O Nilton acabou de falar. Mas aí quando o Samuel ele ouve aquela voz, né? Samuel. Aí depois que ele foi entender, quando ele falava, aquele pai novo com você, falou, ele vem aqui. Ele vem aqui. Já sabia que era ele. Eli já sabia.
O sacerdócio e o sumo sacerdócio de Eli já tinha sido falido. Na verdade, o Eli não era nem culpado, a instituição estava falida. Né? O Samuel vem para equilibrar as coisas, né? No teu ponto de vista, por exemplo, João Batista, ele cumpriu a missão dele ali, né? Cumpriu. Por que ele continua? Não vira um discípulo de Jesus? Sendo que ele viu o próprio Deus, esse meu filho amado, viu a coisa acontecer ali. Então, o João Batista, ele tinha o seu tempo de ministério encurtado porque o Messias chegou. Não pode ter mais o sumo sacerdote. Sabe por quê, Newton? Porque o sumo sacerdote, foi muito boa a tua questão. O sumo sacerdote era vitalício. Ele foi a dobradiça da história. Lucas 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Depois desse tempo, veio sendo pregado o reino de Deus. Ou seja, o ministério do sumo sacerdócio acabou com João Batista. Em João Batista, tudo se fecha. Porque agora assume o sumo sacerdote da profecia. O maior de todos. O maior de todos. Então, de uma vez por todas, agora não tem mais sumo sacerdote da descendência de Arão. Agora todos nós somos sacerdotes da descendência de Melquisedeque. Um sacerdócio universal, superior, que o Pedro vai dizer isso depois. Então, por que João Batista tinha que morrer? Porque o tempo dele acabou e ele foi sumo sacerdote até o fim. Chegou o Messias, não precisa mais, estava tudo pronto. Porque no final dele lá ele estava até desconfiando, estava até meio desviando. Não estava desviando. Na verdade é o seguinte, outra questão muito boa que você fala, as pessoas falam bem assim, não, porque o João Batista estava, a maioria das pessoas vai por esse pensamento, de que o João Batista estava em dúvida. Não, o João Batista, aí é que é. O João Batista não estava em dúvida sobre Cristo. O João Batista estava preocupado com a morte dele. Como se fosse assim. Ele estava com angústia no sentido assim, eu sei que eu vou morrer, mas será que falta alguma coisa para mim fazer? Ele mesmo, eu preciso ficar mais... Exatamente. Então, a dúvida dele não era em relação a Cristo. A dúvida dele era em relação a ele. Será que eu cumpri? Será que eu fiz tudo que devia fazer? Será que não falta nada? Aí Jesus fala... Hã? Nós. O Jesus fala assim, fala para o João morrer em paz. Fala para o João. Fala para o João morrer em paz, porque ele cumpriu o seu ministério. Ponto. Depois que João Batista escuta isso, cara, pode cortar a minha cabeça, eu vou morrer em paz mesmo. Sim, pastor. A pergunta que ele via lá os caras perguntar, fala assim... Estamos terminando, pessoal. O texto fala assim, pergunta lá se é mesmo ele, o Cristo, ou será um outro que deveria vir? É isso que o Nilton perguntou. Sim. Não, a confusão dele não era em relação ao Cristo. A confusão dele era em relação... Porque isso é uma cultura judaica. Por exemplo, foi muito bom essas duas questões. Lembra do Gideão? A turma detona Gideão. Quem aqui nunca critiquei? O Gideão fala, Senhor, se o Senhor vai me usar para livrar Israel, eu vou colocar um algodão, não era algodão não? Lã. Eu vou colocar uma lã no templo. Se quando o sereno cair, molhar só a lã e ao redor tiver seco, ok. Aí aconteceu isso. Aí ele fez de novo, ao contrário. Só a lã esteja seca, e tudo melhor.
As pessoas falam, é porque o Gideão duvidou de Deus. Não, é o contrário. A gente tem que pensar que o oriental pensa o contrário do ocidental. Ele tinha dúvida, não era de Deus, era dele. Era ele mesmo. Eu sei que o Senhor é quem o Senhor está dizendo que é, e eu sei que o Senhor vai libertar o povo. Agora, eu não tenho problema com o Senhor, eu tenho problema comigo. Exato, eu tenho um problema. Sou eu mesmo. Então, a dúvida dele não era em relação a Deus. A dúvida dele era em relação a ele. A dúvida de João Batista não era em relação a Jesus. A dúvida de João Batista era, será que eu fiz tudo mesmo? Será que não falta nada? Ele tinha preocupação disso. Ao contrário do que se pensa, o questionamento dele era a coisa mais linda. Era a preocupação que ele tinha. Será que eu vou morrer em vão? Será que não falta nada? Aí não diz para João que ele pode morrer em paz. Ele cumpriu. Exato, cego vê, coxo anda. Isso é maravilhoso. O mesmo se aplica ao Tomé, cara. Os caras, meu Deus do céu. Ó, se tem uma coisa que eu não abro a boca para fazer nas minhas mensagens, é meter a boca nos caras. Eu não faço isso. Tem pastor que ama isso. Ama. O Tomé, do ponto de vista cultural, não estava errado. Porque o judeu tinha por cultura e tradição, vamos encerrar com isso. O judeu tinha por cultura e tradição emuná. Emuná é fé por experiência. Então, quer dizer, por exemplo, eu gosto muito de explicar emuná com a cadeira. Eu estou vendo a cadeira aqui, certo, Delma? Aí eu pergunto, essa cadeira pode me aguentar o peso? Não é assim, né? Olha, viu? Ó, bem feito, bem feito, bem feito. Essa cadeira, da confirmação, essa cadeira aqui me sustenta? Qual é a única maneira de eu provar que ela me sustenta? Se eu fizer assim, eu estou confiando na cadeira? Não, confiando nos meus joelhos. Mas se eu fizer assim? Aí sim, agora eu sei que essa cadeira me sustenta. Isso no hebraico é emuná. É uma confiança por experiência. Por exemplo, lá o Salmo 37. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Lembra daquela canção, Delma? Vamos voltar lá 50 anos atrás, Delma? Vamos lá? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. A gente cantava nos cones. No hebraico, provar é ta'am. Ta'am significa uma experiência sensorial. Vou lembrar das músicas. Ta'am é uma experiência sensorial. Por exemplo, eu vou tomar um café. Ele está quente? É ta'am. Eu vou tomar uma água. Ela está fria, gelada ou morna? É ta'am, porque eu estou experimentando. É a mesma fala para Deus. Ó ta'am o Senhor. Ó ta'am Yahvé. Provai a Deus. O judeu tinha por cultura o seguinte: eu creio se eu toco. Eu creio se eu vejo. Os rabinos diziam, quanto mais estudar a Torá, mais emuná vai ter. O Tomé tem essa cultura. Aí o Tomé fala, não de acordo com o pecado, mas ele fala de acordo com a sua emuná. Ele diz, enquanto eu não ver, tocar, eu vou crer. O judeu no Antigo Testamento, eles não tinham nada abstrato. Tudo para eles era concreto. O Senhor é uma rocha. Tirou-me de um poço de lama. Então, para eles, Daiane, tudo tinha toque. O Tomé não está errado. Quando Jesus chega, Jesus diz o que para ele? Toca aqui. E aí Jesus diz para ele assim, Tomé, a partir de hoje, eu sou a evidência das evidências. A partir de hoje, qualquer um vai crer em mim, mesmo não tocando. Porque eu sou o final das evidências. E ele diz, bem-aventurado aquele que não viram e creram, porque agora Jesus Cristo inaugura uma nova era.
Agora não é mais emuná, é pistes. Que é a mesma palavra com uma diferença de evidência. Eu não preciso tocar, mas se tiver alguma coisa é o suficiente para crer. O Tomé não estava errado. Essa relação entre as duas palavras. A mesma raiz para fé, que é pistes, é a mesma raiz da palavra fidelidade. Fidelidade, é a mesma. Fidel, fidelidade. Fé, acreditar. Ok, irmãos? Amém? Amém.